Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada e Paulo Ribeiro, Vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Palmela. Não disse os partidos, também poderia dizer Manuel Pisco da CDU, Ivan Gonçalves do PS e Paulo Ribeiro do PSD. Política Local é o programa em que analisamos a atividade política da semana numa perspectiva local, de proximidade, mais municipal, aos sábados às 11 da manhã e aos domingos às 2 da tarde e também sempre disponível em podcast. Para a edição de hoje temos três temas previstos. O Congresso da Associação dos Municípios da Região de Setúbal, que teve lugar esta sexta-feira no Fórum Municipal em Setúbal. O Partido Socialista quer mudar o licenciamento dos alojamentos locais, obrigar à unanimidade dos condóminos, e o Bloco de Esquerda, assim como uma petição à Assembleia da República, propõem que os telemóveis passem a ser proibidos nos recreios das escolas até ao 6º ano. Para começar com este primeiro tema de que falei, o Congresso da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que teve lugar esta sexta-feira no Fórum Municipal, com o Fórum Municipal praticamente cheio em diversos momentos, designadamente na parte da manhã. Eu começava por Manuel Pisco, porque sei que esteve presente, viu por lá, e também é Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, onde decorreu este Congresso. O Congresso tinha como tema agregar vontades, construir o futuro. Não sei que período é que teve a oportunidade de acompanhar, mas que conclusões, que notas é que quer deixar relativamente a este Congresso, Manuel Pisco? Bom dia a todos. As notas é de que a realização deste evento, deste congresso e da sua preparação, porque antes disso houve um ciclo de debates setoriais que teve a participação de muitas personalidades, especialistas e entidades que também têm a sua relevância, mas a realização deste debate, a pretexto dos 40 anos da Associação de Municípios, pela participação que teve, não é? E pese embora aquele diferendo que ultimamente apareceu com a desassociação de alguns municípios socialistas, um pouco com esse fundamento que a relevância da associação vinha-se perdendo e não justificava a sua participação. Acho que a melhor resposta foi a realização deste congresso, não é? Porque percebeu-se claramente, quem lá esteve e quem estiver atento aos temas que foram discutidos, percebe perfeitamente que esta instância de debate das questões regionais do conjunto dos municípios faz mesmo falta. Até ponho já aqui em contraponto com a participação da Sra. Presidente da CCDR, Teresa de Almeida. A arquiteta Teresa de Almeida também compareceu e fez a sua intervenção. Mas pondo em confronto nestes termos, as CCDRs, através de um decreto-lei que foi publicado no mês de julho, que entrou em vigor em 1 de junho, passaram a ter um novo regime jurídico, passaram a ser constituídos como institutos públicos. Não é o relevante. O relevante é que na estratégia de descentralização do governo também fez a descentralização para as autarquias, mas também se fez da administração central a descentralização de quase tudo para as comissões de coordenação regional e passaram à natureza de institutos públicos. Na prática, o que é que isto dá? Nós vamos passar a ter governos regionais, mas passamos a ser governados por institutos públicos, não pelo governo central. O governo central naturalmente define as políticas, mas depois as CCDRs a materializarem-se, a concentrarem-se estas competências em várias áreas. Eu posso dar aqui exemplos para percebermos como é que isto liga com a vida das autarquias e como é que é necessário um interlocutor regional das autarquias para fazer o diálogo com esta nova entidade, com esta entidade que é a Comissão de Coordenação Regional, que passa a ter competências de governação, autenticamente. Se olharmos aqui para este é o decreto-lei, tem dia 6 de 23, saiu em 26 de maio, entrou em vigor no dia 1 de junho.
O que é que vai fazer estas CDRs com esta natureza de Instituto Público? Definir e executar as respectivas estratégias de desenvolvimento regional. Portanto, é aqui que se definem as estratégias de desenvolvimento regional. Até os municípios estão lá no Conselho Consultivo? Não. Têm que estar, naturalmente, como estão, estatutariamente, mas têm que ter um interlocutor ativo que represente o interesse da região de forma mais dinâmica. Acho que uma associação deste tipo tem feito esse papel, ao longo da história demonstrou, e esteve naturalmente, no relevo ali, o PEDEPS, por exemplo, que é a base e é a referência para todas as ações de desenvolvimento regional, ou as mais estratégicas de efeito nacional, ou as mais locais, que se têm vindo a desenvolver. As questões do aeroporto, as questões das travessias do Tejo, etc. Tanto mais que o Plano Regional de Ordenamento do Território está parado, enfim, desde 2011, não é? Que foi metido na gaveta e ali está continuamente a revisão. À falta desse instrumento, que vai sendo seguido, enfim, de alguma forma, mas os instrumentos de planeamento e desenvolvimento regional não estão consolidados. Mas este PEDEPS serviu bastante, já serviu no tempo da crise dos anos 80, da orientação para aquilo que veio a ser a Operação Integrada de Desenvolvimento, já o tenho referido, mas também serve para a orientação dos grandes projetos nacionais. Nesta missão das CTRs como institutos públicos, há coisas que de facto mudam até de grau, né? De grau de responsabilidade. Passa a competir, integrar e articular territorialmente as políticas públicas indispensáveis à execução das políticas de desenvolvimento regional dos domínios ambiente, cidades, economia, cultura, educação, saúde, ordenamento do território, conservação da natureza, agricultura e pescas. Isto não é um governo à escala regional? É o que parece. Eu até estaria de acordo com esta tática. Vamos concentrando administrativamente e evidenciando que tem que haver uma instância regional de administração pública e depois mais tarde trata-se da questão da representação direta ou indireta. Agora é uma falsa até porque no domínio da representação também está a haver alguns passos, porque os dirigentes das CCDRs passam a ser eleitos pelas autarquias. Claro, mas são governados pelo governo, ou seja, são dirigidos pelo governo. Ou seja, ainda uma participação tímida. Podemos aceitar que seja uma política de pequenos passos para chegar ao objetivo da regionalização, independentemente de concordarmos com esse modo, com esse método e até com o desenho que está a ser feito. O ponto não é agora a questão da maneira como se chega à regionalização. Pode ser este o caminho. Então concentra-se aqui um pequeno governo regional, 5 pequenos governos regionais, não é? Em cada uma das regiões de plano, e depois só falta dar o passo da democratização, que é fazer aquilo com eleições diretas, em vez de ser uma eleição escolhida pelo governo. Ou seja, uma eleição é entre aqueles que o governo escolhe. Portanto, não é bem uma eleição. Mas isto é só para referir que, ao nível da agregação de vontades, que era o lema deste Congresso da Associação de Municípios, agregação de vontades para construir o futuro. Acho que o lema até foi, felizmente... No seu entender, ficou bem demonstrado que... Ficou demonstrado que é necessário. Falta. E eu estou a referir a questão da CCDRs, porque à medida que se vai consolidando esta estrutura administrativa, mais necessária é um entendimento entre os municípios para serem parceiros de diálogo ao mesmo nível. É isso que eu quero dizer. Vamos dar oportunidade, sem prejuízo de ainda haver tempo para o Manuel Pisco fazer mais algum comentário ou acrescentar alguma nota. Vamos dar oportunidade também a Ivan Gonçalves e a Paulo Ribeiro. Talvez até primeiro Paulo Ribeiro, pela simples razão de estar mais próximo também de Setúbal. Não sei se teve a oportunidade de acompanhar alguma coisa deste congresso, Paulo Ribeiro. Bem, bom dia a todos, aos colegas de painel, ao nosso moderador e a quem nos ouve. Não, infelizmente, por motivos profissionais, não tive a oportunidade de participar no Congresso. Tinha alguma curiosidade em perceber algumas das questões e das posições que lá se foram esgrimindo, nomeadamente o próprio futuro da Associação de Municípios da região de Setúbal, num contexto em que parte das autarquias do Partido Socialista abandonam ou querem abandonar a Associação de Municípios, uma outra parte pretende continuar e até tem uma participação mais ativa e, portanto, sendo, independentemente dos partidos políticos, sendo uma associação de municípios, Paulo Ribeiro, não se esqueça do que vai a dizer, mas para complementar o que estava a referir,
informar que o presidente do Conselho Diretivo, André Martins, na parte final do Congresso, anunciou que o processo de entrada do município de Grândola está na fase final, portanto está formalizado, e Grândola vai, ao contrário de outros que estão a sair, vai integrar a Associação de Municípios. Isso é bem-vindo, por um lado, porque faz mudar a centralidade da região, coloca a centralidade mais no Rio Tejo, no Rio Sado, do que propriamente na chamada margem sul do Tejo. De qualquer forma, aqui a questão é perceber, pronto, se a senhora entra Grândola, ou está em adiantada fase de entrada Grândola, mas há saídas de concelhos muito importantes no contexto da região, no contexto da península, como são Almada, Barreiro e a Moita. Qualquer deles com mais população do que e com maior importância até em termos económicos do que Grândola no contexto regional. Mas ainda assim, o problema aqui que nós temos que refletir é o contexto em que a Associação de Municípios e o Manuel Pisco referiu muito o papel das CCDRs, a questão da regionalização, a questão desta regionalização encapotada que o governo quer fazer entrar pela janela aquilo que os portugueses em tempo lhes fecharam num referendo, mas eu acho que a Associação de Municípios devia refletir cada vez mais a questão da própria transferência de competências para os municípios, que é a fase ainda em que nós estamos, em que estamos com uma transferência que já dura há tempo demais, este anda para trás e para a frente entre governo, entre municípios, entre governo que quer dar o mínimo e que não quer transferir tudo, mas sem dar as condições mínimas aos municípios, um governo que depois tem algumas almofadas que lhe permite dizer que está tudo a ser transferido para os municípios, mas afinal depois os municípios, quando vão ver na realidade, não têm as condições mínimas para gerir aqueles bens, e depois haver também, e isso era importante que a Associação de Municípios refletisse, que era a própria Associação de Municípios, enquanto movimento agregador dos municípios de uma determinada região, neste caso da região de Setúbal, do distrito de Setúbal, poder ser um motivo de agregar alguns serviços que podiam ajudar os municípios naquilo que é a assunção de novas competências recentemente descentralizadas, poderem prestar um melhor serviço às populações, quer na constituição de bolsas de trabalhadores para as escolas, quer na contratação de serviços, quer da aquisição de bens para equipamentos de saúde, para equipamentos sociais, para as escolas, no fundo, muito daquelas suprir as insuficiências que o governo nos deixou a nós, autarquias, mas simultaneamente procurando criar soluções, uma vez que as soluções que o governo nos promete já tardam. O Manuel Pisco puxou muito pela questão das CCDRs numa perspectiva crítica relativamente a esta transformação em institutos públicos e esta regionalização encapotada, mas há aqui uma frase que eu acho que pode ser perigosa. Eu não sei se o Manuel Pisco disse sem querer ou se foi propositadamente, numa perspectiva de perceber o quê? Que é, bem, nós estamos a criar esta regionalização por via centralizadora, portanto, que emana não de baixo para cima, mas de cima para baixo, e há disto ser um fato consumado, e depois, à conta disso, nós vamos ter que ser confrontados com a inevitabilidade da regionalização. Ora, isto é perigoso, porque não só é perigoso, porque não é assim que a Constituição prevê uma eventual regionalização. A Constituição, como sabem, faz depender a regionalização
da aceitação dos portugueses através de um referendo expressamente convocado para o efeito, e depois faz ainda depender de outra coisa, que é a questão da própria configuração ser emanada de uma agora deixámos de entidade ouvir que é o o Paulo. governo. Assim, agora sim, tínhamos deixado de ouvir E, portanto, o Paulo, mas lá está. E é esse o problema que nós temos aqui, desta tentativa encapotada de regionalização que o Governo tem estado a fazer e que urge denunciar e não prosseguir. E passamos a Ivan Gonçalves. O que é que conseguiu acompanhar ou perceber deste congresso da Associação de Municípios, Ivan Gonçalves? Muito bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, aquilo que consigo perceber é que é uma novidade, porque a realização deste congresso acaba por ser uma novidade naquilo que tem sido o panorama do trabalho e da atividade da Associação de Municípios da região de Setúbal. E não deixa de ser bom relembrar, até para quem nos acompanha, que a falta de trabalho face aos custos da manutenção desta associação foram também uma das razões que foi invocada para o facto de alguns municípios terem abandonado. É o caso do meu. Almada tinha um custo anual de pertença a esta associação de quase 275 mil euros anuais, e durante vários anos foi sinalizando que este custo era incomportável e que não sentia que existisse retorno face a estes custos, e isto foi ignorado pela direção da Associação de Municípios da região de Setúbal durante diversos anos, e até que chegámos ao ponto de ruptura, que é sabido. A Almada abandonou a associação, a Moita também, o Barreiro também. Sabemos agora que Grândola está em vias de aderir. Bom, mas enfim, não, como dizia o Paulo Ribeiro, estamos a falar de dimensões diferentes. Eu não sei. Almada sozinho, o Conselho de Almada tem uma população de quase 180 mil habitantes, estamos a falar, e o Barreiro e a Moita juntos com a Almada, estamos a falar de quase 300 mil pessoas, se é que não se espera que estes três conselhos representam, e portanto há aqui uma dimensão que obviamente que não é de menos importância. Mas portanto, este congresso acho que é uma novidade, e aguardo, admito que tenha sido, e os relatos que tenho tido é que foi bastante participado. Agora é preciso perceber quais é que são as conclusões que podemos retirar do Congresso, e é por isso também que aguardamos. Foi um momento de reflexão, foi um momento de debate. Temos que perceber do ponto de vista estrutural o que é que se consegue retirar desta iniciativa, sendo que também, acho que todos consideram, a existência de um Congresso dos municípios que integram a AMRS também, enfim, não pode ser a única atividade que a AMRS tem durante o ano, ou uma das poucas que tem. Por outro lado, parece-me que é preciso também enquadrar as coisas relativamente àquilo que já foi dito, até pelo Manuel Pisco, sobre a necessidade de existirem órgãos que representem a região. Aqui com um mau som, não sei se é da ligação. O Manuel Pisco diz-me que é capaz de ser apenas dos meus fones. Sim, pode continuar, Ivan, desculpe. Pronto, dizia que é preciso também enquadrar estas questões de outra perspectiva, que é a Associação de Municípios da região de Setúbal sempre teve um funcionamento até algo anacrónico, porque misturava não só os municípios da região de Setúbal, da Península de Setúbal, como também uma parte do litoral alentejano, salvo errar Cáceres do Sal e Santiago do Cacém, mas depois deixava de parte os outros concelhos do litoral alentejano. Era até um bocadinho difícil de perceber se era suposto ser uma associação que representava a Península de Setúbal. Deixava de parte porque esses municípios não queriam estar, não eram impedidos de entrar. Pronto. Sines e Grândola não tinham querido entrar até agora, por razões políticas que também se entendem. A certa altura eram os dois municípios socialistas e só agora é que Grândola também... Nunca foram os dois, Francisco, desculpe, mas nunca foram os dois municípios socialistas ao mesmo tempo, porque quando o Partido Socialista vence as eleições em Sines em 2013 e é no mesmo ano em que perde a Câmara Municipal de Grândola. Portanto, sim, isso é verdade, mas Grândola era socialista e não queria estar, e Sines era independente e também não queria estar. Entretanto, agora Sines é socialista e não quer entrar, e Grândola é comunista e quer entrar. Mas eu não sei, eu diria que essa questão partidária é uma questão relativamente recente, porque é facto que houve um debate feito no seio do Partido Socialista para perceber se o Partido Socialista continuava a calcionar esta associação ou não. Mas durante muitos anos essa questão não se punha, nem se punha nessa vertente partidária, de confronto partidário, não é essa a questão mais importante. Agora, chegámos foi a um ponto, ao fim de alguns anos, em que de facto o Partido Socialista
Socialista tomou, ou vários municípios do Partido Socialista, tomaram uma posição face à Associação de Municípios da Região de Setúbal. Agora, eu só quero... A inexistência desta associação, que é uma associação que tem as suas características, não faz com que os municípios de Setúbal não tenham representação, para já porque cada um deles está inserido, os do litoral alentejano estão inseridos na CIMAL, os da Península de Setúbal estão inseridos na AML. E com a criação da NUT 2 da área metropolitana de Lisboa, nós estaremos em breve a discutir, aliás já estamos a discutir, mas estaremos em breve concretizada a constituição de uma CIM, que para quem não sabe, uma comunidade intermunicipal que tem, que é obrigatória por lei, que integra os municípios da região de Setúbal, que tem poderes formais, é uma autarquia local, e no fundo é uma entidade que também poderá ocupar este espaço de representação dos municípios, neste caso da Península de Setúbal, com os seus órgãos previstos na lei. Portanto, não me parece que exista o problema de falta de representação destas regiões, destes municípios, junto do Governo Central, e portanto, esta questão será sempre acautelada, com ou sem AMRS. Como é óbvio, os municípios também são livres de se agregar noutro tipo de associações, como é o caso desta AMRS, mas legalmente existem também as suas... existem formas que estão legalmente previstas dos municípios constituírem estes órgãos supramunicipais, e é o que vai existir. E eu tenho até a expectativa que seja num futuro próximo, portanto, não, e aí também os municípios podem, de facto, concertar posições e até junto do Governo reivindicar o que é para reivindicar e fazer o que é para fazer. Temos que passar a outro tema, mas eu próprio também gostava de deixar aqui umas notas, a começar por aquilo que disse agora, ultimamente, Ivan Gonçalves, que não há uma falta de representatividade desta região junto do Poder Central. Pois eu tenho uma opinião completamente diferente. Acho que neste momento ninguém representa a região junto do Poder Central, designadamente nas grandes questões e naquelas que são estruturantes para se tomar uma posição regional. Por exemplo, não há estudos feitos sobre se interessa à região de Setúbal estar na área metropolitana de Lisboa ou se não interessa em termos de regionalização. Qual é que é o lugar de Setúbal, se é com Lisboa, se é com o Alentejo. Esses estudos não são feitos, as autarquias, é natural, não têm competências nem atribuições para se colocarem na liderança de promoção desses estudos. Não há nenhum organismo que os promova. Não se sabe também qual é que é a vontade das populações, também ninguém promove a consulta pública junto das populações para saber se a vontade popular é de uma região que seja a sul do Tejo ou estar com a região de Lisboa. Percebe-se que existe já uma maioria de autarcas que mantém a posição de que a boa escolha é Setúbal ficar na região de Lisboa. Ainda ontem só ouviu o Presidente André Martins dizer isso, quando isso pode ser um enorme erro estratégico e histórico, é aquela a minha convicção, porque dizia o Presidente André Martins, a certa altura, que o lugar de Setúbal é na região da Grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, até porque invocou como um argumento a ter em conta nessa reflexão o movimento pendular de trabalhadores da margem sul que vão para Lisboa e, portanto, se os trabalhadores são da região de Setúbal e têm que trabalhar na zona de Lisboa, faz sentido que a região seja a região de Lisboa. Acho esse argumento muito enviesado, porque, de acordo com essa perspectiva, provavelmente nem os municípios faziam grande falta, porque se a lógica é integrar tudo num território, em termos administrativos, não estou a ver que esse argumento faça grande sentido. E depois, acho que há um enorme equívoco da parte dos autarcas que não estão a ver bem a questão. A criação da regionalização não trata tanto da questão administrativa, nem trata da gestão destes aspectos parcelares. Trata-se da questão política. E o que Setúbal precisa é de uma emancipação política relativamente a Lisboa, que está demasiado próximo. Sabemos que o Estado tem sido sempre demasiado centralista e agora, na única grande oportunidade que poderemos ter em séculos de a região de Setúbal ter o seu peso político, ganhar a sua autonomia política, vamos entregá-la a Lisboa e permitir que os centros de decisão, as direções regionais, o governo da região, continuem centralizados em Lisboa, que é o que já acontece agora. E com isto, e até de acordo, olhando pelo prisma que o Presidente André Martins estava a olhar, que é o da pendularidade, e com isto vamos deixar novamente
os órgãos de decisão em Lisboa, os serviços quase todos em Lisboa e mais uns milhares de funcionários públicos desse novo órgão a trabalhar em Lisboa e alguns sendo da margem sul a irem para lá. Em vez de termos a decisão política do nosso lado, aqui independente de Lisboa, mais próximo das populações e com os serviços e os organismos a funcionarem instalados na margem sul em vez de estarem do lado de lá. Acho que é uma decisão errada, é um erro crasso em que os políticos da região estão a incorrer e ontem, pelo que eu ouvi no Congresso, parece que há consenso sobre isso. E isso não está estudado e não há ninguém que mande estudar porque não há ninguém que verdadeiramente represente a região. Outra nota que gostava de deixar sobre o Congresso é que foi um Congresso em que faltou a parte de uma estratégia do ponto de vista não apenas público, das políticas públicas, embora eu entenda que isto seja promovido por um organismo público, mais do lado da iniciativa privada. Como ontem apontava numa rede social da organização SEDES, Carlos Sousa, o antigo autarca, só houve 2 intervenções que falaram em investimento privado. Uma delas foi de Nuno Maia, o diretor-geral da AI7, da Associação da Indústria da Região de Setúbal. Portanto, tudo o resto que se falou foram políticas públicas, todas muito interessantes, importantes, e de questões estratégicas relacionadas com políticas públicas, como é o caso da regionalização e da descentralização, e das políticas da água, mas faltou muito de vermos qual deve ser o posicionamento da região de Setúbal também na perspectiva do investimento privado e do desenvolvimento do lado da iniciativa privada. Gostava de passarmos a outros assuntos, mas imagino que tenho alguma coisa a dizer depois de eu ter feito aqui esta minha intervenção agora, também. O Francisco espalhou o braseiro. É verdade. O Francisco está a recolocar em debate uma coisa que ficou resolvida há muitos anos quando foi constituída a área metropolitana de Lisboa. E os municípios discutiram isto e foram unânimes. Não é? Porque, vamos lá ver, a articulação funcional dos municípios que estão na área da Península de Setúbal é com o Alentejo, ou é com a Margem Norte, ou é com Lisboa. É com as duas coisas. Se coisas. for apontar a Almada nem se sente se calhar na Península de Setúbal. Sente-se na margem sul de Lisboa. Ponto. Almada, Barreiro ou Moita, não é? Estes municípios ribeirinhos sentem-se todos ligados. Porquê? Funciona socialmente e economicamente com a margem norte. A questão da pendularidade das pessoas que se deslocam de uma margem para a outra para ir trabalhar e para ir e trocar o trabalho pela residência é evidência disso, não é outra coisa. Nós não temos nenhuma pendularidade de Setúbal com Alcácer do Sal ou com Grândola. São factos. A mim também, quer dizer, eu como alentejano gostava muito de ter a capital distrito de um distrito alentejano em Setúbal. Gostava. Mas a realidade neste momento é um pouco outra, não é? As relações económicas, as relações sociais estão articuladas perfeitamente na Grande Lisboa, que era inicialmente o que se chamava. Uma parte do distrito. Uma parte. Não, mas está bem, mas isso é o pensamento. O distrito só já existe no nosso imaginário. Não, ainda ontem ouvimos o presidente Vítor Proença a dizer que o litoral alentejano também não se identifica com o Alentejo, que é outra realidade. Está a ver? Está a ver o que é que isso dá? Você está a estranhar. E que está mais próximo, com certeza, da região de Setúbal e que ficaria melhor numa associação. A comunidade do litoral alentejano não se queixa do facto de ser comunidade e nessa parte o Ivan tem um pouco de razão. Quando houver... As comunidades não podem ser todas transformadas em regiões administrativas, naturalmente. Não é? Claro que não, mas também não podemos ficar agarrados para todo sempre à ideia dos 18 distritos do país. Passou essa fase, não é? Nós ainda nem conseguimos ultrapassar, de facto, a delimitação coincidente dos serviços centrais do Estado. Há direções regionais com um âmbito completamente diferente da outra. Uns são distritais. A Segurança Social tem âmbito distrital, não é? Ainda chama distrital. Quando essa divisão administrativa já não existe, já foi extinta há bastante tempo, não é? Deve vir a ser regional. Nós temos esse saudosismo, na minha cabeça também funciona, eu sei que funciona, mas tenho que reconhecer. Portanto, estes municípios que estão na Península fazem uma sub-região da área metropolitana de Lisboa, como a Norte ou a Oeste também faz uma sub-região, não é? Como a Lesíria do Tejo também faz uma sub-região. Mas isto, em termos económicos, em termos administrativos, depois, consequentemente administrativos, em termos de funcionamento social, como é que é a articulação feita?
não é bem com o Alentejo, é mais com a área metropolitana. Essa fase está até no funcionamento e naquilo que foram alguns conseguimentos, como às vezes se diz, não é? Algumas coisas que foram conseguidas. Para mim, aquela que é mais emblemática é a dos transportes metropolitanos. Sim, mas isso dos transportes não tem nada a ver com haver uma regionalização. Não precisa ter. Porque estavam lá os municípios que articularam, e que é preciso articular o movimento das pessoas que trabalham dentro desta região, que é a área metropolitana. Manuel Pisco, eu acho que nós não estamos a olhar bem para aquilo que é a oportunidade da regionalização. A regionalização não é tanto uma partilha administrativa. A regionalização é uma partilha do poder político. Está enganado. Eu peço desculpa, eu discordo. O poder só faz sentido para determinado fim, é gerir bem e melhor os recursos, as infraestruturas para a vida das pessoas. Se houver desligamento, se for artificial essa partilha política, isso é o argumento dos que combatem a regionalização. Não, eu sou a favor da regionalização, não podia ser mais a favor. Mas é com esse argumento é que essa partilha política, independentemente da sua racionalidade. Esse é o argumento dos que combatem a regionalização. E não, eu acho que não se pode cair nisso. Não, eu acho que é um erro crasso. Organizar as coisas em função do necessário. A região de Setúbal vai perder, a região de Setúbal pode ser mais do que a região de Setúbal, podia ser como uma parte do Alentejo, vai perder a oportunidade de finalmente se libertar do centralismo de Lisboa, que nos tem prejudicado imenso, e é para isso que se vai fazer a regionalização, é para tentar que o país seja menos centralista, e nós queremos ficar na parte que vai continuar ligada, e basta ver, para nós aprendermos com os outros países, nos países em que há regiões administrativas, como é o caso de Espanha, Madrid fica sozinho. Nenhuma região ali à volta quer ter a capital Madrid como a capital da sua província autonómica, como é evidente. Porque senão não têm qualquer independência relativamente à capital. Espera aí, deixe-me só acabar. E não é por isso que deixa de haver região metropolitana para efeitos de transportes em Madrid. Isso é uma parte apenas parcelar, segmentada, e que pode ser tratada pela área metropolitana. Agora, a área metropolitana não precisa nem pode ser uma região administrativa, porque nenhuma região administrativa deve ter Lisboa como capital. É um erro, caraço. E isso logo por azar nosso de sermos nós que somos vizinhos de Lisboa, é que vamos pagar essa fatura. Nós, Margem Sul. Olha, é só numa frase, de facto eu estou em desacordo consigo. Eu acho que a área metropolitana de Lisboa, o funcionamento e o trabalho que faz na agregação de todos os municípios é a demonstração de que essa regionalização, entre aspas, vamos por assim, da área metropolitana, é a única maneira dos municípios da área metropolitana se emanciparem do centralismo de Lisboa. Pois penso que não. Vamos ver depois a história, cá estaremos com certeza para ver o início dessas coisas, pelo menos. Com certeza a começar logo pela sede dos governos, dos ministérios regionais, a sede todas essas coisas vão ver onde é que elas vão ficar. Uma futurologia, vocês estão muito à frente da minha capacidade de compreensão, mas nós vamos ter alguma regionalização. Olha, no freio de mercado. Olha, isto está no domínio. Sim, mas está a ser construída, Paulo, como você dizia encapotadamente, mas está a ser construída. Isto é no domínio das inevitabilidades. Isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É preciso que a gente, este tempo todo que temos feito no deserto, uma travessia no deserto, sem falar disso como se um assunto tabu, tem sido um mal para a regionalização. Mas ele é inevitável. Não é tabu. Para mim a regionalização não é tabu. Você não a quer porque não a quer. Você não a quer porque não a quer. Só quer ter um centro de poder político. Eu sou contra a regionalização. Também eu sei, contra a regionalização. Agora, eu só queria dar aqui uma chega, nós não podemos estar aqui, mas eu queria só fazer aqui um comentário ao que o Francisco disse. E tem piada, porque ainda esta semana tivesse esta conversa no sítio mais inesperado, que foi num concerto no Passeio Marítimo de Algés. E na semana passada, dizia eu, e a pessoa que se dirigiu a mim fez um comentário que eu costumo fazer. Mas só o facto, esta questão que o Francisco colocava, dos perigos de estarmos na área metropolitana de Lisboa por causa do macrocefalismo de Lisboa e tudo mais, tudo isso é verdade. Não se resolve com saindo de lá. Não se resolve assim, mas tem depois tem um fenómeno interessante. Eu, por exemplo, isto tem a ver até com este episódio que eu contava deste concerto onde eu estava, e uma pessoa se dirigiu a mim e fez este comentário. Eu, por exemplo, refiro-me sempre a viver na margem norte do Sado, porque para mim o Sado é o rio central
da sua geografia. Mas olha que isso é uma invenção da CDU em Setúbal, pá. O Francisco Paga direitos de autor. falou da margem sul, que é uma coisa que eu normalmente não falo. Normalmente falo na margem norte do Não, Sado. a minha referência é o Alentejo, ou seja, o além do Tejo. A margem sul já é Alentejo. E Em depois termos temos culturais e demográficos, os margem habitantes sul. da margem sul são pessoas do Alentejo também, até mesmo reforçada com a migração dos anos 70 e 80. Aqui o que é importante é nós percebermos que o que está ajustado ou não está ajustado, se as forças políticas que têm governado ao longo destes anos, os municípios da região, por facilidade, vamos dizer, do distrito de Setúbal, que ainda tem efeito, quanto mais não seja para efeitos, por exemplo, da escolha dos deputados à Assembleia da República, e, por exemplo, na Segurança Social, como há bocado o Manuel Pisco dizia muito bem, se as forças que nos têm governado ao longo dos anos têm tido a capacidade de concertação, de vontade e de políticas, no sentido de dar a esta região a necessária desenvolvimento e o necessário autonomia face à macrocefalia de Lisboa, e que nos representem melhor. Essa é a questão que deve ser discutida. Na minha opinião, não. E tanto não é assim que ainda agora nós temos perdido muito tempo a discutir nos últimos tempos relativamente à Associação de Municípios da região de Setúbal, que 3 desses municípios abandonaram a Associação de Municípios porque não são capazes de ter a capacidade de se entenderem sobre uma coisa tão simples como seja o orçamento e o esforço de poupança que deve ser feito numa associação desta dimensão, mas que simultaneamente não faça perder força e trabalho aos municípios desta região. E eu peço desculpa a todos por eventualmente me ter cedido um pouco no meu papel de moderador. A minha função aqui não é dar opinião e geralmente não a dou, a regra é essa, mas hoje achei que o tema é tão estruturante para a região que custa-me ver uma visão que acho que é um erro tremendo e não dizer nada, e por isso é que disse. Ivan, ainda ia falar qualquer coisa assim. Sim, eu só já agora, porque fez este comentário, e não, acho que não há problema nenhum, esta questão é muito importante para o nosso distrito e até enriquece aqui o debate, termos visões diferentes, e do Francisco também. Eu de facto não concordo, mas deixe-me dizer aqui, há uma coisa que eu concordo com o Manuel Pisco, que eu também... A ideia dos distritos cada vez é mais anacrónica face àquilo que é a organização do país e, na verdade, hoje em dia, os distritos servem para pouco mais do que eleger deputados. Ou seja, esta unidade também tem que ser repensada porque ela tem vindo a ser ultrapassada de alguma forma e não tenho a certeza se hoje tem grande... Qual é a sua verdadeira utilidade? Depois, e em segundo lugar, só dizer o seguinte, se o Francisco se queixa, e com alguma razão, da dificuldade de representação junto do Poder Central do Distrito, isso também, do nosso Distrito, isso também atesta aquela que tem sido a inutilidade da AMRS, porque esse papel, quando me referi à CIM, é aquilo que a CIM no futuro fará. Neste momento, quem era suposto ir fazendo esse papel, até de uma forma mais informal, mas não era suposto, mas se predispunha a fazer isso era a AMRS, e de facto não tem feito de forma muito eficaz. Agora, relativamente àquilo que o Francisco disse, eu considero também que eu não tenho a mesma visão que o Francisco, mas a minha visão é uma visão de quem olha para tudo isto da Almada e portanto admite que seja diferente. Agora, eu diria que olhar a área metropolitana de Lisboa de costas viradas para Lisboa, quando no caso do Concelho de Almada, que por acaso é o maior do distrito, se quisermos usar essa referência, está a 20 minutos de Lisboa, e olhar de costas voltadas para Lisboa, isso sim, parece-me que seria um erro histórico, e que se nós olharmos à escala macro, ou seja, daquilo do ponto de vista do que é a grande metrópole de Lisboa, não há ninguém que olhe para Lisboa do ponto de vista global e não veja aqui uma cidade que tem 2 margens, ainda que o Tejo seja um rio um pouco maior do que aquilo que é habitual nas capitais europeias, Londres, Paris ou o que seja, mas ainda assim a proximidade que existe a Lisboa é uma proximidade que hoje em dia é perfeitamente transponível. A ideia do Alentejo que o Francisco referiu há pouco era num tempo em que transpor o Tejo era mesmo uma empreitada, às vezes hoje ainda é, mas é por tipo de razões, mas quer dizer, era uma empreitada para um dia. Isso hoje em dia não se passa e, portanto,
eu diria que Almada hoje em dia é uma cidade tão mais cosmopolita do que os concelhos da margem norte de Lisboa, e portanto não fazia sentido que esta margem esquerda do Rio não seja a margem esquerda de uma grande cidade que é Lisboa, e até diria mais, é o facto desta margem esquerda, de sermos a margem esquerda do Rio, de Península de Setúbal, de ser a margem esquerda do Rio, que pode permitir no futuro trazer alguns serviços que hoje estão concentrados em Lisboa e de forma indevida, como o Francisco dizia, e muito bem, porque até hoje não serviu, não se conseguiu nada. Até hoje não serviu, mas tem sido sempre ao contrário, mesmo as subdelegações que haviam da agricultura, por exemplo, foi extinta ainda o ano passado. Mas há pouco tempo nós tivemos um bom exemplo, por exemplo, na questão da mobilidade, a questão da forma como os municípios da área metropolitana de Lisboa se integraram e conseguiram, e têm vindo a conseguir trazer uma série de interligações que, em meu entender, é aquilo que deve pautar o futuro da área metropolitana de Lisboa, porque a capital do país está de facto nesta grande metrópole. E olhando para isto, a escala europeia, o Francisco, mesmo para terminar, o Francisco há pouco referia à questão de Madrid, ninguém queria ficar com Madrid, mas a Comunidade Autonómica de Madrid tem 8.000 km², a área metropolitana de Lisboa toda tem 3.000 km², ou seja, não estamos a falar de ninguém querer ficar com Madrid. As outras comunidades autonómicas não querem estar em Madrid, mas as cidades da periferia de Madrid, não sei se existem da mesma forma como existem aqui em Lisboa, nós nem olhamos para elas como estando fora de Madrid. O estrangeiro que chega hoje a Lisboa não olha para Alcochete ou para Odivelas ou para Almada como estando fora de Lisboa, faz tudo parte desta grande metrópole, e isso é inevitável que seja assim, não importa as construções administrativas que nós criamos, e portanto não acompanhar aquilo que é a realidade, como dizia aqui o Manuel Pisco muito bem, eu acho que é errado e é inútil, porque a realidade é o que é. Tinha aqui uns quantos argumentos contrários ao que o Ivan. Um programa sobre isto. Podemos eventualmente fazer um programa sobre isto e nessa edição conceder uma liberdade de passar a ser um comentador também. Exato. Não, acho perfeitamente normal, e quer dizer, as opiniões, isto é um programa que é uma troca de opiniões, não é? Portanto, o comentador não é alguém que não pensa e não tinha a sua perspectiva, e os pontos de vista diferentes são úteis. Mas nós, deixe-me lá só terminar com esta frase. Sim, para ver se ainda falamos de mais um assunto. Setúbal é um distrito em que quase metade da população é alentejana. Vieram para lá, como eu sou alentejano, mas eu do Alentejo nunca vi Setúbal como capital do Alentejo. Os alentejanos não veem Setúbal como capital do Alentejo. Setúbal nunca se viu, terra de pescadores, terra de indústria, nos anos 60 e 70, nunca se viu como capital do Alentejo, nem quer ser, nem pretende ser. As capitais do Alentejo são Beja e Évora, ponto. Setúbal não quer ser isso, o resto são funcionalidades e questões práticas a resolver, e isso, ou seja, não vamos entender que a migração interna do sul para Setúbal, de mão de obra para a indústria que veio do Alentejo e outros para os serviços, como eu ouvi também. Eu sou um alentejano que veio para Setúbal, daqueles muitos que vão para Setúbal, gostam e ficam, e há muita gente que vem e gosta, e Setúbal é esta mescla, não é só a população indígena, digamos assim, dos pescadores, são os que vieram para lá, e é feita disso, e isso deu riqueza a Setúbal. Mas estes municípios aqui nesta tal margem sul, ou norte do Sado, como se queira, têm um nível de vida, a gente depois tem que ir às estatísticas, que tem que ver com esta funcionalidade económica e social que tem na relação com a outra margem norte, com esta metrópole, com a área metropolitana. Não, as estatísticas dizem o contrário. Não dizem não. Parece, desculpa, não vamos comparar as estatísticas das comunidades intermunicipais do Alentejo com a da Península de Setúbal. Não tem nada a ver. O que eu estava a querer dizer com isto era: a região de Setúbal tem beneficiado alguma coisa da proximidade a Lisboa em termos de economia privada e desenvolvimento industrial, desenvolvimento económico do próprio país. Agora, em termos administrativos, tem perdido. Porque eu estranhei essa visão administrativa que o Francisco tem, porque isto parece-me que faz pressupor que entende que, havendo aqui uma autonomia administrativa, isso lhe dá autonomia política, económica e social. E dá. Não, hoje não dá. Repare nisto. A CUF, não é? O complexo da CUF, Companhia União Fabril, a Siderurgia Nacional, a Lisnave e a Setnave, foram feitas onde? Lá em cima, em Viana do Castelo, no Alentejo, em Odmira? Por razões que não têm a ver com a divisão administrativa. Proximidade da capital, exatamente, a disponibilidade de mão de obra, a demografia, uma série de coisas. E a proximidade ao mar, no caso das empresas da Lisnave e tal. E para se fazer um complexo industrial em Sines foi preciso uma grande decisão política. Mas deixe-me só concluir o que estava a dizer há pouco. Setúbal, aqui a região de Setúbal tem-se desenvolvido pela proximidade a Lisboa,
mas depois em termos administrativos tem sido objetivamente prejudicada. Não temos sido beneficiados em nada. Temos sido prejudicados, e eu dou-lhe 2 grandes exemplos que têm sido uma fatura elevadíssima. Não temos serviços de direções regionais em Setúbal, na região de Setúbal, porque está tudo concentrado em Lisboa, e isso é muito emprego, é muita riqueza, muita receita que é transferida das empresas da região de Setúbal para as de Lisboa, porque quando estas direções regionais contratam em Lisboa, não contratam em Setúbal. E até lhe posso dar um exemplo já na TML, agora são os transportes metropolitanos, e até é dos nossos melhores exemplos em termos de partilha e de agregação dos municípios, e depois já está a contratar só em Lisboa, e aqui na região de Setúbal não contrata, o dinheiro fica lá. E a outra é em termos de organização para efeitos de fundos comunitários. Como todos sabemos, a região de Setúbal já perdeu mais de 3 mil milhões de euros só nas últimas 2 décadas. Ou na última década, no último quadro do comunitário de apoio. Portanto, está a ver, administrativamente nós temos sido prejudicados e não beneficiados. Mas pronto, não sei se querem passar a outro tema, se vamos até ao final com este. Se calhar era melhor passarmos a outro e um dia logo voltamos a este tema. O próximo tema que tínhamos aqui, que eu já referi, dos 3 que referi no início, o terceiro provavelmente já não teremos oportunidade por falta de tempo, é que o Partido Socialista quer mudar o licenciamento dos alojamentos locais para obrigar a que exista uma unanimidade dos condóminos, e isto para garantir que o proprietário de um apartamento, de uma fração, não se veja obrigado a conviver com um alojamento local que não queria no seu prédio. Começava agora por Ivan Gonçalves, uma vez que é também deputado do Partido Socialista, que propõe esta alteração. Que méritos é que vem nesta proposta, Ivan Gonçalves? Bem, isto é uma proposta de alteração àquilo que foi a proposta inicial que o Governo fez. E eu diria que é a demonstração, esta proposta é apenas para as casas que estão em habitação, que estão destinadas à habitação e que se pretenda passar para alojamento local. Nós temos vindo, nas últimas semanas, tem existido uma campanha muito grande até diria, de informação que não é totalmente verdadeira, de que este novo pacote mais habitação vai destruir o alojamento local. E aquilo que eu quero deixar claro é que esta proposta servirá apenas para os novos alojamentos locais, ou seja, nenhum alojamento local que esteja em funções tem que passar por este crivo, ter a unanimidade dos condóminos. Agora, faz sentido, o condomínio tem que, obviamente, ter uma palavra a dizer sobre a utilidade de cada uma das frações do seu condomínio e, obviamente, vivendo Portugal na situação de emergência habitacional que todos reconhecem, porque não é possível dizer que não existem casas, que os preços estão altíssimos como estão e depois não fazer nada relativamente ao problema. E, portanto, obviamente, o alojamento local e a hotelaria têm uma função importante até na dinamização económica na realidade em que vivemos e até sendo o turismo uma dos motores económicos da economia portuguesa, mas, quer dizer, nós não podemos deixar, como se deixou no passado, por exemplo, que algumas freguesias tenham mais casas em alojamento local do que habitação. E isto existe, neste momento, em Lisboa e não só. E, portanto, é preciso, naturalmente, criar algumas condições para que estes novos alojamentos locais não venham tirar mais habitações às mais casas que estão hoje disponíveis para a habitação, porque os números são avassaladores. No início do ano, os números que tínhamos era de que, por mês, havia cerca de 1000 casas que deixavam de estar disponíveis para a habitação e que passavam para o alojamento local. E a este ritmo nós bem que podemos construir, mas teríamos que construir 1000 casas por mês só para garantir que ficava tudo como está e que já a situação já não é boa, já há um déficit de oferta. E, portanto, eu acho que esta proposta é equilibrada e tenta garantir aquilo que é um direito constitucional, que é o direito à habitação, e para isso tem que haver casas onde as pessoas possam viver. Ivan, tinha que lhe pedir para terminar, porque já só temos aqui. Obrigado. Paulo Ribeiro, o que é que acha? Eu acho que esta política de zigue-zagues do Partido Socialista relativamente a este programa do Mais Habitação, e nomeadamente esta questão do alojamento local, bem, como sabem,
o PSD no pacote que apresentou e aliás, foi até ainda agora na visita na semana que o presidente do PSD fez ao Distrito de Setúbal, reafirmou isso no Distrito de Setúbal, que é quando nós formos governo, quando os portugueses confiarem em nós e quando houver eleições, revogaremos todas estas normas sobre o alojamento local. Nós, sobre o alojamento local, defendemos claramente que isto é uma matéria que deve estar acometida às autarquias, não só pela gestão do seu espaço público, como pela gestão do seu parque habitacional. Porque, ao contrário do que diz o Ivan Gonçalves, que no fundo repete aquilo que é a política do Partido Socialista sobre esta matéria, o alojamento local não vai retirar a habitação do mercado, porque o grosso do alojamento local é feito nas baixas das cidades, em imóveis degradados, que recuperaram os centros históricos de muitas cidades deste país, mas que, se não fosse o alojamento local, nunca seriam, nem nunca serão um espaço de habitação. Uma parte deles, isso é uma visão muito romantizada do que se passa. A maior parte... Não, vocês é que têm uma visão estatizante de querer... Nós ainda agora estávamos a falar em descentralização e regionalização, mas depois veio o Partido Socialista a retirar uma competência que claramente devia estar nas autarquias, e devia estar nas autarquias na perspectiva de serem as autarquias a terem a noção e a perspectiva do espaço público e daquilo que deve ser as necessidades, também na área do alojamento local, para o seu... Paulo Ribeiro, acho que ficou o essencial da sua ideia. Só temos aqui 2 minutos. Só para terminar com isto, estas medidas que o Governo tem tomado e pretende tomar, só tem feito uma coisa: é afastar os investidores não só do alojamento local, mas até também do mercado habitacional, nomeadamente para o arrendamento habitacional. E desde que veio esta política, este anúncio sucessivo de pacotes do Partido Socialista, cada vez temos visto menos investimento e, pelo contrário, muita gente a desistir de investimentos que estava a fazer na área da habitação, nomeadamente para a área do arrendamento. E, portanto, em vez de estarem a resolver um problema, estão a agravar um problema que já existe e que tem sido agravado nestes últimos 8 anos. Obrigado. Manuel Pisco, também a sua opinião sobre este tema do alojamento local. Sim, de modo telegráfico. Telegráfico, obrigado. Estou de acordo com o Paulo Ribeiro que esta tem sido uma política de zigue-zagues na área da habitação do Governo. O Governo não sabe o que é que quer, mas depois também não procura saber, porque não fala com os setores interessados. E depois determina medidas pensando que tira um coelho da cartola e está ali a solução. Está, de facto, acho que está a dar cabo de um setor e acho estranho. Este zigue-zague também é ideológico em certo sentido. Portanto, quando para o Governo é impensável mexer na regulação das rendas da habitação, deixa estar intacta a lei Cristas na habitação, não lhe quer mexer porque o sacrosanto mercado é que determina os preços. Enquanto não quer fazer isso, vem depois impor unanimismos nos prédios. Quer dizer, a democracia é a prevalência da maioria, mas há certas medidas. O Governo Socialista agora quer o unanimismo dos moradores para decidir coisas que de facto deviam estar a ser mexidas pelo lado da regulação do mercado da habitação, do arrendamento da habitação. E isso o Governo não quer fazer. Ora, porque é que está a pôr o problema sonhando que os prédios de volutos e degradados que podiam ser para arrendamento às pessoas nunca será, porque as rendas estão a um nível altíssimo e o Governo não quer mexer nelas. Esse é que é o problema. Regule-se o mercado de arrendamento da habitação, por favor. Deixe-se lá um setor que se desenvolveu e cresceu e de facto recuperou significativamente os centros urbanos. Agora estão a dar cabo do setor, não se percebe porquê. Mexa-se na regulação do mercado de arrendamento da habitação. Isso é preciso voltar a ser mexido. E com isto chegamos ao final da edição de hoje de Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro regressam de hoje a 8 dias. Boa semana para todos. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.